Olá, pessoal. Sou Weber Pereira Nogueira, discente do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, campus de Barra, bolsista do CNPq, e foi desenvolvido um trabalho de pesquisa sob a orientação da professora doutora Antônia Miriam Nogueira de Moura Guerra, com o apoio do coordenador de pesquisa do campus de Barra, professor doutor César Fernandes Aquino, na qual o título do projeto é a avaliação da produção e crescimento de pimentas cultivadas com efluente da piscicultura, na qual concentra-se na área de produção vegetal. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e o desempenho produtivo da pimenta biquinho vermelha, Capis cochinense, cultivadas com efluente da piscicultura. E para alcançar tal objetivo, foi seguido a seguinte metodologia, na qual conduziu-se um experimento realizado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campos de Barra, na qual concentra-se numa região com determinadas características de cunho geográfico, como estão aqui descritas, como latitude, altitude e temperatura. O ambiente em que as plantas foram cultivadas foi casa de vegetação, que foi coberta com filme polietileno de baixa densidade, com 150 micrômetros de espessura, na qual as mudas foram transplantadas com 50 dias após a semeadura, quando essas plantas apresentaram 6 folhas verdadeiras. O fornecimento e o substrato para a produção dessas plantas foi solo, humus de minhoca e pó de serraria na proporção de 1 para 1 para 1 em vasos de 10 litros. E o fornecimento de nutrientes se deu através de adubação de plantio e cobertura, fornecida via adubos minerais, solução nutritiva, baseado na metodologia de Castellano e Araújo, na qual foi modificada e adaptada para os moldes dessa cultura. E efluentes da piscicultura, que foram fornecidos diariamente na quantidade de 0,3 litros por vaso até 60 dias após o transplantio, na qual, a partir daí, aumentou-se a quantidade para meio litro por dia, até o final do experimento, em 120 dias após o transplantio. Foram realizadas 4 avaliações de crescimento, que se deram após 30 dias do transplantio das plantas, que ocorreram aos 30, 60, 90 e 120 dias após o transplantio, na qual separou-se as partes da planta, folha, caule e raiz, e os frutos quando estes estiveram presentes, com análises destrutivas, que foram realizadas a cada 30 dias, como mencionado. Os fatores que foram avaliados foram o fornecimento de nutrientes via adubação via solo, solução nutritiva, efluente da piscicultura e associação da metade da adubação via solo, recomendado para essa solonácea, com o efluente da piscicultura. Foi adotado um delineamento em blocos casualizados, com esquema fatorial 4x4, adotando 5 repetições no desenho experimental. Feito isso, com os resultados avaliados, procedeu-se a análise de variância pelo critério de Scott-Knoll a 5% de probabilidade, conduziu-se esses dados com o software Sysvar versão 5.6. Com isso, chegamos a alguns resultados, na qual serão resumidos aqui. Essa primeira tabela, ela representa as variáveis de produção da planta que foram avaliados. E o que pode se observar aqui com os diferentes tratamentos é que as variáveis frutos por planta e massa de um fruto, observa-se diferença significativa para o tratamento de solução nutritiva, na qual
as plantas cultivadas com solução nutritiva obtiveram incrementos maiores para essas variáveis em comparação com os outros tratamentos. E em relação às demais variáveis, comprimento do fruto, produção por planta e produtividade, não houve diferença significativa entre os tratamentos. Embora não tenha havido diferença significativa entre os tratamentos, é válido comentar que, em valores, em termos absolutos, observa-se que aquelas plantas cultivadas com efluentes, com solução nutritiva, apresentaram uma tendência em ter maiores incrementos para essas variáveis. E isso pode ser explicado, de acordo com o arcabouço buscado na literatura, provavelmente pelo fato de maiores nutrientes presentes na solução nutritiva em relação aos outros tratamentos, possibilitou que principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, pode ter possibilitado maiores produções e maior biossíntese e translocação de hormônios promotores de crescimento, dentre outros compostos, como aminoácidos específicos, que pode ter favorecido maiores pontos de emissão, emissões de flores que se tornaram frutos, contribuindo para maiores valores obtidos para este tratamento, mesmo que não tenha havido diferença significativa entre estes tratamentos. A tabela 3 expressa a média da altura da planta de pimenta biquinho Capsicum chinense, cultivadas com efluente da piscicultura e avaliadas até 120 dias após o transplantio. As médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott. E o que pode se observar é uma tendência em incremento da altura da planta ao longo do período avaliado, que é uma tendência normal para essa espécie, que, de acordo com Filgueira, é uma espécie de crescimento contínuo e indeterminado. Pode-se observar este incremento para todos os tratamentos ao longo de 120 dias após o transplantio. Porém, observa-se, aí comparando 120 dias após o transplantio, que houve diferença significativa em relação aos tratamentos efluente e o efluente associado à metade da adubação via solo, na qual apresentaram valores inferiores àquelas plantas cultivadas com algum tipo de adubação, seja adubação via solo e solução nutritiva. E isso pode ser explicado de acordo com o que foi comentado anteriormente, com a maior disponibilidade de hormônios que possa ter sido influenciado pela maior quantidade de nutrientes. Vale destacar que houve interação entre os fatores para essa variável altura da planta, na qual os diferentes tratamentos foram influenciados pelos períodos de avaliação, na qual as plantas obtiveram uma tendência em incremento da altura ao longo de 120 dias após o transplantio. Houve interação entre os fatores também para a variável média do diâmetro da copa das plantas, na qual pode-se observar que ao longo de 120 dias após o transplantio, aquelas plantas que receberam o efluente da piscicultura tiveram um menor incremento em expansão da copa da planta, e aquelas plantas que receberam alguma forma de adubação, seja adubação via solo, solução nutritiva ou associação do efluente com a metade da adubação, tiveram incrementos maiores para essa variável. Também houve efeito significativo para a interação entre os fatores no comprimento da raiz das plantas, na qual pode-se observar uma tendência normal também em aumento, em expansão do comprimento das raízes das plantas, normal no crescimento das plantas dessa espécie, ao longo de 120 dias após o transplantio. Porém, observa-se aí, analisando as colunas, que não houve diferença significativa, tomando aí 120 dias após o transplantio, para os diferentes tratamentos. Além disso, houve interação entre os fatores para a variável razão de massa foliar, e não houve interação para algumas das variáveis aqui analisadas, como diâmetro do caule, volume da raiz, área foliar, massa seca da folha, massa seca da haste, massa seca da raiz e massa seca total,
razão de massa de haste, razão de massa radicular, razão de área foliar e área foliar específica. E com isso, chega-se às seguintes conclusões. Não houve diferença estatística para a produtividade dos frutos de pimenta Capis cochinense em relação aos tratamentos analisados, embora aquelas plantas cultivadas com solução nutritiva tenham apresentado valores maiores para essa variável. E quando houve a associação do efluente da piscicultura com a metade da adubação via solo recomendada para essa cultura, houve resultados mais satisfatórios quando aqueles comparados apenas com as plantas que foram cultivadas somente com o efluente da piscicultura, mostrando-se uma técnica eficaz quando é utilizada. E com isso, agradeço de coração pela oportunidade ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pela oportunidade e o aprendizado e incentivo à iniciação científica, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, à Universidade Federal do Oeste da Bahia, principalmente a minha orientadora, Antônia Miriam, pela oportunidade e confiança, e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC da UFOB. Meu muito obrigado a todos.